Vamos começar com uma imagem. Pense no cenário mais brutal que você pode conceber. O campo de batalha de Okinawa, Segunda Guerra Mundial. Fogo, explosões, o caos absoluto da guerra. Uhum. E no meio desse inferno todo, um homem se move. Mas ele está desarmado. Um soldado que se recusou a tocar em uma arma, mas que, paradoxalmente, se tornou um dos maiores heróis daquele conflito. Essa imagem que você pintou é, na verdade, o centro de um quebra-cabeça fascinante. Porque a história de Desmond Doss não é uma história de guerra comum, sabe? Não mesmo. É uma história sobre convicção. A questão que fica é como um homem sozinho desafia a lógica da guerra. O que leva alguém a acreditar que pode salvar vidas no exato lugar onde todo mundo foi treinado para tirar. É uma anomalia, né? É uma anomalia total. E é essa anomalia que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar fundo na história de um homem cuja fé não era só uma crença, mas se tornou, literalmente, sua única arma e seu único escudo. Para a gente entender como alguém chega a esse ponto, a gente precisa voltar para o começo. Desmond Doss cresceu na Virgínia num lar muito religioso, adventista do sétimo dia. Isso. E desde muito cedo, um mandamento foi gravado na mente dele: não matarás. Para a maioria das pessoas, isso é um princípio. Para ele, era uma lei absoluta. E é aí que a coisa fica complexa. Porque a gente não está falando de um pacifista que se escondeu da guerra. Pelo contrário, quando Pearl Harbor é atacado, o mundo mergulha no caos e ele toma uma decisão que, assim, à primeira vista parece uma contradição total. Ele decide se alistar. Exatamente, ele decide se alistar. Isso é o que eu acho mais difícil de entender. Se a sua convicção mais profunda é a preservação da vida, por que se voluntariar para entrar na maior máquina de destruição já criada? O que passava na cabeça dele? Olha, essa é a chave para entendê-lo. Para o Doss, não era uma contradição. Ele via duas obrigações distintas, e para ele, igualmente importantes. Quais? Uma era patriótica, de servir ao país no momento de crise, e a outra era espiritual, de preservar a vida a todo custo. Ele não queria fugir da guerra, ele queria participar dela, mas nos termos dele. Entendi. A solução que ele encontrou foi se tornar um objetor de consciência, e especificamente um médico de combate. Ele estaria lá para, consertar o que a guerra quebrava. Então, desde o início, ele deixou claro que não tocaria em uma arma. Ele entra no exército e diz: olha, eu vou para a guerra, vou para a linha de frente, mas não vou matar ninguém. Isso. A reação dos superiores e dos colegas deve ter sido complicada. Complicada é um eufemismo. Foi brutal. O que quase ninguém sabe é que, antes de qualquer ato de heroísmo, ele enfrentou uma guerra particular dentro do próprio batalhão. Nossa. Sua decisão transformou a sua vida no treinamento em um verdadeiro inferno. Como assim? O que acontecia no dia a dia? Imagina a solidão. Seus companheiros de beliche, os homens que deveriam confiar a vida a você no campo de batalha, o viam como o elo mais fraco. Pior, o viam como um perigo. Nossa. O apelido que deram para ele era covarde, e isso era dito abertamente todo dia. Havia sabotagem, jogavam as botas dele fora, escondiam os pertences, e as agressões não eram só verbais, tá? Há relatos de ameaças físicas constantes. Sério? Sim, de ser encurralado por homens que diziam que no primeiro combate ele seria o primeiro a levar um tiro acidental. Que pesado. Mas, sendo sincero, eu até consigo, por mais duro que seja, entender um pouco a perspectiva dos outros soldados. Numa situação de vida ou morte, você quer ter certeza que o homem do seu lado pode te defender com uma arma, né? Sem dúvida. Era um risco percebido, com certeza. E do ponto de vista do treinamento militar padrão, que é baseado em agressão e defesa, era um risco real. Eles não tinham um manual para alguém como o Doss. Ele era uma peça que não se encaixava. Exato. Para eles, a recusa dele não era uma questão de consciência. Era insubordinação, que colocava todo mundo em perigo. E a liderança, os oficiais fizeram alguma coisa? Pior, a rejeição era institucional. Os oficiais tentaram de tudo para se livrar dele. Tentaram declará-lo mentalmente instável para conseguir uma dispensa psiquiátrica. Não acredito. Quando isso não funcionou, tentaram uma corte marcial por desobediência direta a uma ordem. A ordem de portar um fuzil.
Ele estava a um passo de ser preso em Leavenworth, a prisão militar mais infame dos Estados Unidos. Então ele estava lutando em duas frentes, contra o desprezo dos colegas e contra o próprio sistema que ele se voluntariou para servir, o que o fez continuar. A maioria das pessoas teria desistido. E aqui está a parte mais extraordinária dele. Ele não respondeu com raiva, não levantou a voz. Ele absorveu todo o desprezo, toda a humilhação e simplesmente continuou seu treinamento, focado em ser o melhor médico que podia. Uau! Sua resistência não era agressiva, era silenciosa e inabalável. É um tipo de força que o treinamento militar não sabe como medir. Resistir não com os punhos, sabe, mas com a alma. E foi essa força que ele levou para o Pacífico. E essa força estava prestes a ser testada de uma forma que ninguém ali podia imaginar. Ele sai desse inferno no treinamento e é jogado num dos maiores massacres do Pacífico, certo? Exatamente. Ele é enviado para a Batalha de Okinawa. E é preciso entender o que era Okinawa. Foi a última e mais sangrenta batalha da guerra para os americanos, um nível de brutalidade que chocou até os veteranos. Terrível. E dentro de Okinawa havia um lugar específico, uma escarpa de mais de 100 metros de altura. Os soldados americanos tinham um apelido para ela, Hacksaw Ridge, o paredão de Hacksaw, porque era como subir por uma serra. Era um moedor de carne, e é ali que tudo muda. O que aconteceu em Hacksaw Ridge, as forças americanas conseguiram com muito custo tomar o topo do paredão. Mas os japoneses contra-atacaram com uma ferocidade, assim, inimaginável. O ataque foi tão avassalador que a ordem para os americanos foi clara: recuar. Recuar a qualquer custo. Isso. Em meio ao pânico, a maioria desceu. Mas dezenas de feridos ficaram para trás, no topo, entregues à própria sorte. Para o exército, eram baixas inevitáveis. Uma sentença de morte. Ponto final. Espera um pouco. A ordem era recuar. A unidade inteira desceu o penhasco. Ele estava seguro lá na base, o que fez ele se virar e voltar para o inferno, sozinho e desarmado. Isso é quase suicida. É algo que transcende o instinto de sobrevivência. Imagine a cena. Ele está na beira do penhasco. Abaixo está a segurança. Acima, o som de tiros, explosões e os gritos dos homens que foram seus algozes, agora implorando por ajuda. Nossa. Todos os instintos diziam para ele descer, mas ele olha para trás, para o campo de batalha, e toma uma decisão que desafia toda a lógica. Ele não desce. Ele volta. Sozinho? Completamente sozinho. O que se seguiu é algo que, se não estivesse documentado em tantos testemunhos, seria ficção. Por cerca de 12 horas, Doss, sozinho, correu de corpo em corpo naquele planalto varrido por fogo inimigo. Mas como ele fazia isso? Um homem sozinho, sem arma, enquanto os japoneses ainda estavam lá? Ele se movia abaixo, de soldado em soldado. Estancava sangramentos, aplicava morfina, imobilizava fraturas e então, com a própria força, ele arrastava homens que pesavam tanto ou mais do que ele, um a um, até a beira do penhasco. A exaustão devia ser inimaginável. Totalmente. O medo paralisante. Mas há um detalhe que explica de onde vinha a força dele. Qual? Ele estava rezando. Durante todo o tempo, em meio ao caos absoluto, ele repetia para si mesmo uma oração, quase um mantra. Senhor, por favor, me ajude a salvar apenas mais um. Nossa. Cada vez que ele salvava um homem, ele olhava para o campo de batalha, via outro corpo e repetia: apenas mais um, Senhor, apenas mais um. A força dele não vinha da adrenalina, vinha dessa conversa silenciosa. E como ele os descia do paredão? Era uma queda de mais de 100 metros. Ele usou um método engenhoso. Havia uma corda que a unidade tinha usado para subir. Ele aprendeu num toco de árvore e criou um sistema de roldano improvisado. Ele amarrava o soldado ferido e o descia, lentamente, controlando a corda, até que os homens na base pudessem pegá-lo. E aí ele voltava para buscar o próximo. Exatamente. Por horas a fio. Quantos homens ele salvou dessa maneira? A estimativa oficial do Exército é de 75 homens. 75? 75. A gente precisa parar e pensar nesse número. Não é só uma estatística. São 75 vidas que voltaram para casa. 75 futuros reescritos pela fé de um homem que, semanas antes, todo mundo chamava de covarde.
Aqueles mesmos homens que o humilharam? Agora deviam a vida a ele. A transformação na percepção deles foi total. Quando a batalha acabou e Doz desceu, exausto, coberto de sangue, os homens que o receberam não viram um covarde. Eles viram algo que não conseguiam explicar. Ele virou uma lenda. Da noite para o dia. De pária para lenda viva. E a história dele em Okinawa ainda não tinha terminado, certo? Mesmo depois desse feito inacreditável. Não tinha. Dias depois, em outro combate, uma granada caiu perto de Doz e de outros soldados. Ele não hesitou, tentou chutá-la para longe, mas ela explodiu. Os estilhaços rasgaram as pernas e o corpo dele. Ele ficou gravemente ferido. E mesmo ali, caído e sangrando... Mesmo ali, o instinto dele foi o de servir. Enquanto esperava socorro, ele viu outro soldado mais gravemente ferido e insistiu que os médicos o atendessem primeiro. Ele esperou 5 horas até ser resgatado. Inacreditável. E na maca, a caminho do hospital, ele foi atingido de novo, dessa vez por um tiro de sniper que quebrou o braço dele. É uma sucessão de eventos quase surreal. E tudo isso leva ao reconhecimento final, imagino. Sim. E o ciclo se completa de uma forma poderosa. O mesmo exército que tentou expulsá-lo, que o levou à corte marcial, agora lhe concede sua mais alta honraria, a Medalha de Honra. Uau! O presidente Harry Truman entregou pessoalmente. E foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que um objetor de consciência, um homem que se recusou a matar, recebeu essa condecoração. Isso muda completamente como vemos o passado. O que define um herói de guerra? A história de Doz parece quebrar totalmente esse paradigma. Totalmente. O fascinante é a lição sobre a natureza do poder. No treinamento, o poder era definido pela força física, pela hierarquia. Doz não tinha nada disso. Mas em Hacksaw Ridge, a moeda do poder mudou. Como assim? Passou a ser a capacidade de salvar vidas. E nesse novo sistema de valores ditado pela crise, ele era o homem mais poderoso do campo de batalha. É uma inversão de poder total, baseada em serviço, não em agressão. Ele provou, de forma incontestável, que a coragem não exige violência. O respeito dos companheiros que antes o ridicularizavam se transformou em reverência. Eles viram que a convicção dele não era fraqueza, mas uma força de outra natureza, talvez até mais poderosa. No fim, ele mostrou que o amor à vida pode ser uma força tão potente quanto o poder de fogo. A história dele não é sobre a guerra, é sobre a humanidade que sobrevive a ela. Num mundo que é frequentemente definido pela destruição, Desmond Doss escolheu construir. Em meio ao ódio, ele escolheu se dedicar à vida. Isso, no final das contas, fez toda a diferença. E a história dele nos força a questionar. Num mundo que sempre nos diz que a força é a única resposta, que a agressão é poder, a vida dele nos pergunta: qual é a verdadeira medida da bravura? E isso me faz pensar. Quantas outras histórias de coragem silenciosa, como a dele, a história oficial simplesmente esqueceu de nos contar?